Fala, exploradores, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais uma história de arrepiar até os cabelos do braço. Preparem-se porque o relato de hoje vai mexer com a sua cabeça. Imagine sair de um motel numa noite fria de verão e acabar preso no porta-malas de um carro tentando escapar de um sequestrador misterioso. Curtiu a ideia? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra história. Eu saí do quarto de motel com as chaves do carro na mão, ainda tentando entender como uma noite de verão podia estar tão fria. Era aquele tipo de frio que arrepia a espinha, sabe? O cheiro de churrasco no ar só fazia a situação parecer mais surreal. Que estranho, pensei. Mas minha mente estava mais ocupada com os eventos da noite anterior do que com a temperatura ou o cheiro. Aquela noite tinha sido no mínimo peculiar. Uma daquelas que você começa achando que vai ser incrível, mas termina com você saindo de um motel barato, no meio do nada, com a sensação de que algo deu muito errado. Eu ainda podia ouvir o eco das risadas e a música alta no quarto, mas agora tudo estava estranhamente silencioso. Enquanto caminhava até o carro, sentia aquele típico incômodo de estar sendo observado. Não era a primeira vez que eu saía tarde de um motel, mas algo naquela noite estava diferente. Eu olhava ao redor tentando identificar o que me incomodava, mas não via nada além das sombras que a luz da rua criava. Talvez eu esteja ficando paranoico, murmurei para mim mesmo, tentando afastar a sensação. A rua estava vazia, exceto por um cachorro magro remexendo em um saco de lixo do outro lado da calçada. Até ele parecia assustado. Assim que alcancei o carro, ouvi passos rápidos vindos de um beco próximo. Meu coração disparou e antes que eu pudesse reagir, senti um golpe forte na cabeça. A dor foi intensa e rápida. Tudo ficou escuro. Acordei no escuro, amarrado e com um gosto de metal na boca. Estava no porta-malas de um carro em movimento e meu corpo doía em lugares que eu nem sabia que podiam doer. Onde eu estou? O que está acontecendo? Minha mente estava uma confusão total. Tentei mexer as mãos, mas estavam firmemente amarradas. Os pés, a mesma coisa. Desespero começou a tomar conta. Respirar pelo pano amarrado na minha boca era difícil, mas eu precisava me acalmar. Primeiro eu precisava entender meu entorno. O que me colocou aqui? Quem estava dirigindo? E mais importante, por que alguém me sequestraria? Só pode ser um engano, eu pensava. Quem em sã consciência iria querer me sequestrar? Talvez alguém que estivesse procurando um dublê de filmes de terror. O barulho do motor era constante e abafava outros sons. Ouvi um leve zumbido que parecia vir do rádio do carro. Tentei prestar atenção, mas estava difícil focar. A dor de cabeça do golpe ainda pulsava, tornando difícil pensar em uma estratégia para escapar. Mas mesmo assim, sabia que precisava tentar. Vamos lá, pensa, pensa. Murmurei para mim mesmo sabendo que ninguém podia me ouvir. Comecei a tentar mexer os pulsos, tentando encontrar alguma folga nas cordas. As mãos estavam dormentes e qualquer movimento causava uma dor lancinante. Lentamente fui percebendo detalhes do porta-malas. Era pequeno, mal cabia meu corpo, mas havia uma ferramenta ali. Tentei mover minhas mãos na direção dela. Se eu conseguir alcançar isso, talvez consiga me soltar, pensei. Mas era difícil, cada movimento parecia um esforço tremendo. De repente, o carro começou a desacelerar. Ouvi uma sirene ao longe e meu coração deu um salto de esperança. É a polícia. Estou salvo. Comecei a me debater mais, na esperança de que o policial me ouvisse. A cada solavanco do carro eu sentia meu corpo inteiro gritar de dor, mas a esperança de ser resgatado me deu forças. O carro parou bruscamente, jogando-me contra as laterais do porta-malas. Ouvi passos se aproximando e a voz firme de um policial pedindo documentos. "Boa noite, senhor. Documentos, por favor", disse o policial com aquela voz de quem já estava cansado de abordar carros suspeitos. O motorista murmurou algo e eu ouvi o som de papel sendo passado. Comecei a bater no porta-malas com os pés, tentando chamar atenção. "Me ouçam, por favor", pensei. Mas o som parecia abafado demais. "Senhor, pode abrir o porta-malas?", pediu o policial, e meu coração quase saltou pela boca. Essa era a minha chance. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo. Ouvi um tiro, seguido de um grito de dor. O som do corpo do policial caindo no chão foi um dos mais aterrorizantes que já ouvi.
O motorista atirou no policial sem hesitar. Ouvi o som do carro arrancando de novo, dessa vez em alta velocidade. Agora o pânico tomava conta de mim. O cara que me sequestrou era um assassino. Eu estava nas mãos de um maníaco. E a polícia estava do lado de fora, morta. Eu vou morrer aqui, pensei, o terror me consumindo. O carro continuava a acelerar, fazendo curvas fechadas e quase saindo da estrada várias vezes. Cada solavanco fazia meu corpo inteiro doer ainda mais. Eu tentava não pensar no pior, mas a realidade estava me consumindo. Tudo que eu conseguia ouvir era o ronco do motor e meu próprio coração batendo no peito. Tentei me lembrar de todas as dicas de sobrevivência que já tinha visto em filmes e programas de TV. Mantenha a calma, conserve energia, espere uma oportunidade. Claro, parecia fácil na teoria, mas com as mãos e pés amarrados e um assassino ao volante era outra história. Beleza, eu assisto a um monte de filmes de ação e terror, mas ninguém me preparou para isso. Falei para mim mesmo, tentando manter algum senso de humor para não enlouquecer de vez. A cada curva, o carro parecia perder um pouco de controle, fazendo com que eu me debatesse ainda mais no porta-malas. Estava ficando difícil respirar, e a dor nos pulsos e tornozelos era insuportável. Será que alguém notou a falta do policial? Será que alguém vai vir atrás de mim? As perguntas sem resposta só aumentavam meu desespero. Ouvi um som diferente, como se o motorista estivesse mexendo em algo no banco da frente. Tentei escutar, mas o barulho do motor e da estrada dificultava. Será que ele estava tentando se livrar de provas? Ou talvez estivesse preparando algo pior para mim? O carro deu uma guinada brusca para a direita e depois para a esquerda, quase capotando. Ouvi o som de algo pesado caindo do banco da frente para o chão. Minha mente estava a mil, tentando descobrir o que estava acontecendo, e então, sem aviso, o carro parou de novo. Dessa vez, o silêncio foi absoluto. O motorista saiu do carro, deixando a porta aberta. Eu estava preso no porta-malas, sem saber o que viria a seguir. A única coisa que eu sabia era que precisava sair dali, e rápido, mas como? Por alguns segundos, tudo que ouvi foi o som do vento. Depois, passos. Ele estava andando ao redor do carro. O que ele estava planejando? Minha mente estava a mil, tentando pensar em um plano. Talvez, se ele abrisse o porta-malas, eu poderia tentar chutá-lo e sair correndo. Claro, era um plano meio louco, mas era tudo que eu tinha no momento. Os passos se aproximaram do porta-malas. Eu prendi a respiração, esperando. O som de chaves tilintando foi seguido pelo clique da fechadura. A tampa do porta-malas se abriu, e a luz do dia me cegou por um momento. Pisquei várias vezes, tentando ajustar meus olhos à luz. O homem olhou para mim com um sorriso perturbador. Ele era alto, magro, com olhos fundos e um ar de quem estava prestes a fazer algo terrível. Ele não disse uma palavra, apenas me olhou por alguns segundos, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo, né? Ele finalmente disse, com um tom de voz assustadoramente calmo. Bem, vai saber em breve. Ele fechou o porta-malas com força, me deixando novamente no escuro. Eu estava de volta à minha situação desesperadora, mas agora com a certeza de que ele tinha planos terríveis para mim. Precisava me libertar antes que ele voltasse. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o carro saiu da estrada e entrou em um campo. O motorista falava uma língua que eu não conseguia entender. Palavras estranhas, quase como um cântico. O carro parou e ele saiu, deixando-me sozinho no porta-malas. Eu estava preso, sem ideia do que viria a seguir. Ouvi sons estranhos lá fora, como se ele estivesse preparando algo. A ansiedade me consumia. Estava com medo de ser o próximo em um ritual macabro. O silêncio no porta-malas era perturbador. O som do vento do lado de fora misturava-se com murmúrios e sussurros que vinham de todas as direções. Tentei escutar melhor, mas parecia que os sons vinham de dentro da minha própria cabeça. Ótimo, agora estou ouvindo vozes, pensei, tentando manter algum senso de humor para não enlouquecer de vez. A curiosidade e o medo lutavam dentro de mim. O que ele estava fazendo lá fora? Eu me esforcei para ouvir melhor. O som de algo sendo arrastado pela terra me deixou arrepiado. Será que ele estava cavando minha cova? Essa ideia me fez tentar mexer mais rápido, tentando soltar minhas mãos.
Mas as cordas eram teimosas e não cediam. De repente ouvi o som de uma porta se abrindo. Mais uma vez a luz invadiu o porta-malas, cegando-me por alguns instantes. O homem estava de volta e ele parecia mais sombrio do que nunca. Ele olhou para mim com um olhar de satisfação, como se tivesse acabado de preparar algo muito especial. "Está quase na hora", disse ele com uma voz que parecia um sussurro, mas cada palavra retumbava nos meus ouvidos como um trovão. Ele me puxou para fora do porta-malas com uma força surpreendente. Eu tentei resistir, mas estava fraco demais. Meu corpo estava exausto e cada movimento parecia um esforço hercúleo. Ele me arrastou pelo campo e eu finalmente consegui ver o que ele estava preparando. No meio do campo havia um círculo desenhado no chão com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Pareciam runas antigas, cheias de detalhes perturbadores. Dentro do círculo, havia velas acesas e alguns objetos que eu não conseguia identificar de imediato. O cheiro de incenso queimado misturado com algo mais acre enchia o ar. "Mas que diabos é isso?" murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Ele nem pareceu notar minha pergunta, concentrado demais em seus preparativos. Ele me colocou no centro do círculo, amarrado e indefeso. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. O homem começou a recitar palavras em uma língua desconhecida, e um arrepio percorreu minha espinha. Parecia que o ar ao nosso redor estava ficando mais denso, carregado com uma energia que eu não conseguia entender. "Você sabe que isso tudo é meio clichê, né?" Falei, tentando não deixar o medo tomar conta. "Sacrifício humano, rituais satânicos. Falta só o capiroto aparecer." Ele parou de recitar por um momento e olhou para mim, surpreso com minha audácia. Mas logo voltou ao seu cântico como se eu fosse apenas um incômodo passageiro. O ar parecia vibrar com cada palavra que ele dizia e eu podia sentir a pressão aumentando ao nosso redor. A escuridão começou a cair e a única luz vinha das velas ao nosso redor. Cada chama parecia dançar ao ritmo das palavras dele, criando sombras bizarras que se moviam como se estivessem vivas. Eu me contorcia, tentando encontrar uma maneira de me soltar, mas era inútil. As cordas estavam apertadas demais e minhas forças estavam se esgotando. Enquanto ele continuava seu cântico, comecei a sentir uma estranha sensação de formigamento na pele. Era como se algo invisível estivesse tocando meu corpo, causando arrepios por toda parte. Tentei não entrar em pânico, mas era difícil manter a calma quando tudo ao meu redor gritava perigo iminente. De repente ouvi um barulho distante. Sirenes. Meu coração deu um salto de esperança. A polícia estava chegando. Será que eles me encontrariam a tempo? Eu tentava gritar, mas o som saía abafado pelo pano em minha boca. Minhas tentativas de me debater aumentaram, mas o homem parecia alheio ao som das sirenes, concentrado em seu ritual. As sirenes ficaram mais altas e eu podia ver luzes piscando ao longe. A esperança renasceu dentro de mim. O homem parecia finalmente perceber o som das sirenes e parou seu cântico, olhando ao redor com preocupação. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele se aproximou de mim e seus olhos estavam cheios de uma fúria desesperada. "Você estragou tudo", ele gritou, levantando uma adaga que eu não tinha percebido antes. "Mas não vai escapar assim tão fácil." Ele ergueu a adaga, pronto para desferir o golpe final, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um tiro ecoou pelo campo. O homem caiu para trás, a adaga caindo de sua mão. Olhei ao redor, confuso, e vi os policiais se aproximando, armas em punho. A sensação de alívio foi tão intensa que quase desmaiei. Fui colocado no chão e as mãos hábeis dos policiais começaram a desamarrar as cordas que me prendiam. Olhei ao redor, tentando processar o que estava acontecendo. Havia pelo menos meia dúzia de policiais, todos com armas em punho, cercando o carro. O sequestrador estava caído no chão, com um buraco no peito. Ele não se movia. Enquanto um policial tirava o pano da minha boca, comecei a tossir e respirar fundo. A sensação de ar livre era um alívio, mas meu corpo ainda doía em lugares que eu nem sabia que existiam. "Você está bem?" perguntou um dos policiais, sua voz cheia de preocupação. "Estive melhor, mas estou vivo", respondi, minha voz rouca. "Aquele cara, ele é louco. Ele estava fazendo algum tipo de ritual."
Tem ossos humanos no porta-malas. Os olhos do policial se arregalaram e ele fez sinal para seus colegas. Precisamos de reforços e de um time forense aqui. Agora. Fui levado para uma ambulância onde os paramédicos começaram a tratar meus ferimentos. Enquanto estava sentado na maca, percebi que meu corpo tremia incontrolavelmente. Não era só o frio, era o choque de tudo que havia acontecido. A imagem do círculo com símbolos estranhos e ossos humanos não saía da minha cabeça. Um dos paramédicos tentou me acalmar, falando com uma voz suave. Vamos te levar para o hospital, tudo vai ficar bem. Você está seguro agora. Seguro? Claro, diga isso para o meu psiquiatra quando eu estiver surtando por causa de flashbacks. Murmurei, tentando esboçar um sorriso, mas o humor não conseguia afastar a realidade aterrorizante que eu havia vivido. Enquanto a ambulância me levava, comecei a refletir sobre o que havia acontecido. Quem era aquele homem? O que ele queria com aquele ritual? E por que eu? As perguntas sem resposta só aumentavam minha ansiedade. Eu sabia que a polícia iria investigar, mas a sensação de que algo terrível ainda estava por vir não me abandonava. Chegando ao hospital, fui recebido por uma equipe médica que rapidamente começou a tratar meus ferimentos. Os cortes e hematomas eram numerosos, mas o pior era a sensação de ter estado tão perto da morte. Cada toque dos médicos me lembrava do quão frágil eu estava. Enquanto estava deitado na cama do hospital, com a cabeça cheia de pensamentos e o corpo exausto, ouvi alguém bater na porta. Era um dos policiais que havia me resgatado. "Posso entrar?" perguntou ele com um sorriso reconfortante. "Claro, entre", respondi, tentando me ajeitar na cama. "Só queria te avisar que estamos investigando tudo. Encontramos algumas coisas interessantes na cena. Vamos precisar do seu depoimento, mas isso pode esperar até você estar melhor." "Interessantes? Como assim?" perguntei, minha curiosidade superando meu cansaço. "Além dos ossos humanos, encontramos documentos que indicam que ele fazia parte de algum tipo de culto. Ainda estamos tentando entender tudo, mas parece que você foi escolhido para um ritual específico." "Escolhido?" repeti, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. "Por que eu?" "Isso é o que estamos tentando descobrir", disse o policial com um olhar sério. "Descanse agora. Vamos te manter informado sobre tudo." Ele saiu do quarto, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Escolhido para um ritual. A ideia era perturbadora, mas ao mesmo tempo senti uma estranha sensação de alívio. Eu estava vivo e aquele homem estava morto. Talvez a polícia conseguisse descobrir mais e evitar que algo assim acontecesse novamente. Deitei a cabeça no travesseiro, tentando afastar as imagens perturbadoras da minha mente. Sabia que a recuperação não seria fácil, mas pelo menos agora tinha uma chance. E quem sabe, um dia conseguiria encontrar um jeito de entender e superar o que havia acontecido. E aí, exploradores, o que acharam dessa história? Deu para arrepiar, né? Se você gostou, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E deixa aí nos comentários o que você faria numa situação dessas. Até a próxima!